Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: polícia investiga trio que teria tentado sequestrar uma criança em Getúlio Vargas. Também entre os destaques de hoje, homem é assassinado a tiros enquanto chegava para trabalhar em Trindade do Sul. E você vai ver também que em Campinas do Sul, a polícia procura por um homem que está desaparecido. Imagens do carro dele foram avistadas no município de Jacutinga, mas tanto ele quanto o veículo seguem desaparecidos. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha dessa sexta-feira com as principais informações aqui da nossa região. Nós já começamos falando de segurança pública para você que nos acompanha, porque um homem foi assassinado a tiros lá em Nonoai no momento que ele chegava para trabalhar na manhã de ontem. O caso ainda está sendo investigado pela polícia. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Um homem foi morto em frente a um frigorífico em Trindade do Sul na manhã desta quinta-feira. Dalmir Sudário Alves de Almeida, de 38 anos, era morador de Ronda Alta. De acordo com populares, Dalmir foi surpreendido logo após descer de um ônibus no momento que chegava para trabalhar no frigorífico, sendo atingido por vários tiros. O autor fugiu do local logo após o crime. A polícia trabalha ainda para identificar a motivação do ataque e, até o momento, não prendeu nenhum suspeito pelo homicídio. Muito bem, olha, a Polícia Civil está investigando um caso que chamou a atenção ontem aqui em toda a nossa região do Alto Uruguai. Olha, 3 pessoas são suspeitas de terem tentado praticar um sequestro de uma criança lá no município de Getúlio Vargas. É destaque no site do jornal Bom Dia. Olha, 2 mulheres e um homem teriam tentado raptar uma criança na manhã da última quinta-feira de ontem lá em Getúlio Vargas. De acordo com informações divulgadas pelo site Portal Tchê, o caso teria ocorrido por volta das 7h35 da manhã, quando um veículo chegou até uma residência da família da vítima e dele desembarcaram 2 mulheres e um homem, todos bem vestidos e dizendo que precisariam levar a criança devido a uma denúncia sobre maus tratos. As mulheres teriam dito que seriam conselheiras tutelares e o homem afirmado que era um policial militar. O trio teria afirmado ainda que o pai da criança já estava preso. A mãe se negou a entregar o menor e uma das mulheres tentou tirá-lo de seu colo. A moradora, então, passou a gritar por socorro e afirmou aí que chamaria a polícia. O trio, então acabou deixando o local. Tem mais destaque para a gente? Pode subir aqui para mim, por favor? Olha, no início da tarde, o Conselho Tutelar de Getúlio Vargas publicou uma nota no Facebook da Prefeitura do município informando que o colegiado do Conselho Tutelar de Getúlio Vargas alerta a população sobre esse fato ocorrido na manhã da quinta-feira, 11 de fevereiro, lá no bairro São José, em que houve uma tentativa de sequestro de uma criança, onde 3 indivíduos, sendo 2 do sexo feminino e um masculino, se identificaram como sendo conselheiros tutelares e um soldado da Brigada Militar. Informa ainda que o Conselho Tutelar sempre faz o uso de crachás identificados com seu nome, cargo, número da matrícula, fotografia e o brasão do município. Nas visitas residenciais, esses órgãos sempre utilizam um veículo adesivado com o emblema do Conselho Tutelar. Vou falar aqui para você uma coisa desse fato aí. Está mal contada essa história. Tem alguma coisa que não está batendo neste fato aí da criança, desse sequestro dessa criança lá em Getúlio Vargas. De manhã eu falava no Café Bom Dia, por que esta criança? Por que não outra? Por que eles agiram em 3, 2 mulheres e um homem? Por que eles foram até aquela família? São coisas que a Polícia Civil está tentando descobrir agora. E vai chegar nesses 3 e vai descobrir o que aconteceu. E a gente vai falar aqui para você. Mas está muito mal contada essa história, né? Desse suposto trio aí que teria tentado sequestrar uma criança lá em Getúlio Vargas. Nós vamos seguir acompanhando este caso, viu? Mas segue o alerta para os pais aí da nossa região, né? Sempre tome cuidado, né? Essa questão aí do sequestro de criança, há pouco tempo atrás estava se falando bastante aqui na nossa região. Tem que ter muita calma nessa hora, tem que ficar atento aí nessa questão. Mas que essa história está mal contada, está mal contada.
Vamos seguir por aqui porque a gente tem outras informações para você que está nos acompanhando. Olha, a polícia faz buscas por um homem que desapareceu lá em Campinas do Sul. A Polícia Civil e a Brigada Militar seguem as buscas pelo trabalhador Clóvis Percuti. Ele desapareceu na última quarta-feira lá em Campinas do Sul. Segundo a família, Clóvis saiu da obra onde trabalhava dizendo que iria buscar ferramentas de trabalho e acabou desaparecendo. Imagens do sistema de vídeo monitoramento de Jacutinga flagraram o veículo dele estacionado na saída do município para Erechim, às margens da RS 211. Mas Clóvis e o veículo ainda não foram encontrados. Se você viu este homem que está na nossa tela aí, ligue para o telefone 99107-2565, está na nossa tela aí, 99107-2565 ou o telefone 190 da Brigada Militar. Ele se chama Clóvis Percuti e está desaparecido. Ele saiu para buscar ferramentas da obra onde trabalhava na última quarta-feira e acabou desaparecendo, né? Vamos seguir acompanhando esse caso e torcer para que ele esteja bem. Vou voltar para o site do Jornal Bom Dia, nessa aqui, ó, porque agora a gente vai falar de uma iniciativa muito bacana da Brigada Militar chamada Missão Possível. Olha, o Proerd realizou uma gincana solidária para a doação de sangue e cabelo. Olha, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerd, desenvolvido há 23 anos pela Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul, lançou recentemente a gincana Missão Possível. A ideia é estimular atitudes solidárias, como, por exemplo, a doação de sangue e cabelos, destinados a quem esteja fazendo o tratamento de quimioterapia ou outro motivo precise. Quem está engajado na gincana é o Comando Regional do Policiamento Ostensivo, o CRPO Planalto, que abrange 162 municípios, entre eles Erechim e todos da região do Alto Uruguai. Conforme a soldado Marisete, instrutora do Proerd no município de Passo Fundo, qualquer pessoa do estado pode participar. Para que a participação seja válida na gincana, é preciso registrar o momento, pode ser enviada uma foto ou um vídeo até 30 segundos para o WhatsApp 54984162371. No momento da doação, você deverá estar portando um cartaz que pode ser feito à mão, contendo o nome do seu instrutor do Proerd, a cidade onde está sendo feita a doação e a data e a hora, é o que explica aí a instrutora. A reportagem completa está no site do Jornal Bom Dia, feita pelo Alan Dias. Vale a pena participar aí, você fazer a sua doação, uma iniciativa muito bacana e muito bonita lá do Proerd. Vamos seguir falando de boas iniciativas da Brigada Militar. Olha, brigadianos realizaram o sonho de um menino lá em Viadutos. O Natan Bretenbach vai contar essa história pra gente aí, mas ele queria conhecer a Brigada Militar aí, né? Ele é fã dos policiais no aniversário e os policiais lá do município fizeram essa surpresa. Veja agora na reportagem. O sonho do pequeno Matheus dos Santos, de 7 anos, era passar seu aniversário junto com os policiais. Através de uma carta escrita pela tia e encaminhada para a Brigada Militar, 2 policiais, comovidos com o desejo do garoto, foram até a casa dele em Viadutos e tornaram o sonho realidade nesta quinta-feira. Os soldados Débora dos Santos e Maltavo, do 13º BPM de Erechim, compraram um bolo, um refrigerante e um presente para Matheus, que ficou muito surpreso e feliz com a atitude da instituição. Muito bem, né? Show de bola. Vamos falar de trânsito agora. E olha, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que os veículos de carga não terão restrição de circulação neste feriado de carnaval. Isso porque o número nas rodovias aqui do estado de tráfego de veículos aí deve ser muito menor do que em outros anos, principalmente devido à pandemia. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta semana as regras de restrição de tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples no Carnaval 2021. De acordo com a PRF, nos estados Acre, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Sul, não haverá restrição de circulação. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito ou de autorização específica, com peso e dimensões que excedam os limites de 2,60 metros de largura, 4,40 metros de altura, 19,80 metros de comprimento e 57 toneladas de peso bruto total combinado.
O horário de restrição para estes veículos é na sexta-feira entre as 4 horas da tarde até as 10 horas da noite, no sábado entre as 6 horas da manhã até ao meio-dia, na terça-feira, dia 16 de fevereiro, não poderão transitar entre as 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Já para quarta-feira, a restrição de tráfego é das 6 horas da manhã até o meio-dia. E o governo do estado anunciou ontem o fechamento de 6 superintendências do DAIR, entre elas aqui de Erechim. O objetivo é vender os prédios e também os terrenos e reaplicar o valor em formato de permutas em outros projetos do governo, seja para a recuperação de obras ou a construção de um novo presídio aqui em Erechim, por exemplo. Veja agora a reportagem. O governo do estado apresentou na tarde desta quinta-feira um plano de reestruturação do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o DAIR. A principal medida é a disponibilização de imóveis das 17 superintendências regionais em permutas para investimentos em projetos do estado. Entre elas está a de Erechim, que fica em uma área nobre no centro da cidade. Também serão fechadas as sedes de Cruz Alta, Cachoeira do Sul, Santiago e São Francisco de Paula. Os serviços prestados por Erechim devem ser absolvidos por Passo Fundo e Palmeira das Missões. De acordo com o secretário de Transportes, somados, os prédios têm valor estimado em mais de 200 milhões de reais, que poderão ser revertidos em obras de pavimentação por meio de parcerias com empresas e outras instituições, fazendo com que 6 superintendências, na sua extinção, sejam incorporadas às demais 11 superintendências regionais, estimando um custo de patrimônio de mais de 200 milhões para possível permuta para obras no estado do Rio Grande do Sul, como estradas e, quem sabe, reutilização em outras medidas pelo governo do estado, para que cada vez mais possamos atender a sociedade. O resultado final dessa reestruturação é dando uma melhor condição de rodovias no estado do Sul, seja ela de acesso, de recuperação ou de ligação regional. A previsão é de que até 6 meses os prédios já tenham recebido novas destinações. Os servidores das superintendências em processo de fechamento terão a situação avaliada individualmente. Eles poderão optar pela aposentadoria ou a recolocação em outra regional. A reestruturação do DAIR deve ser oficializada em um decreto estadual até março. O DAIR está passando por um processo de transformação, passando de uma grande construtora que tinha mais de 4.000 funcionários para um órgão gestor de contratos com menos de 600 funcionários e que tenha mais efetividade e mais ação junto à sociedade que tanto espera esse resultado do departamento. Muito bem, né? Olha, uma coisa acertada aí do governo do estado se livrar aí dessa situação aí do DAIR, né? Um sistema, um grande gigante branco, né? Essa situação é um elefante branco, na verdade, que estava aí, né, parado e agora vai ser mais útil dessa forma. E olha, os municípios do Alto Uruguai já começaram a vacinar os idosos de 85 anos ou mais. Em Erebango, uma senhorinha de 100 anos já tomou a primeira vacina lá no município e em Cruz Altense, as equipes de vacinação estão visitando os idosos nas casas. Veja na reportagem. Várias cidades da região do Alto Uruguai já iniciaram a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 85 anos ou mais. Em Erebango, Dona Catarina, de 100 anos, foi a primeira a ser vacinada em casa pelas equipes de saúde do município, que recebeu cerca de 60 doses da vacina Coronavac. O município já vacinou todos os profissionais da saúde e pretende nos próximos dias ampliar a vacinação até outras faixas etárias. Em Cruz Altense, o município também está vacinando os idosos com mais de 85 anos em casa, para evitar aglomerações na unidade básica de saúde. A expectativa é de que até esta sexta-feira todos os idosos já tenham recebido a primeira dose do imunizante. Muito bem, eu quero que você me diga, meu querido João Zamboni, qual palavra você acha que foi a mais utilizada em 2020? Palavra qual? Covid. Você quase acertou. Patrick, qual que você acha que é a palavra mais utilizada em 2020?
Coronavírus. Muito bem, olha, vocês passaram bem perto, viu? É a palavra pandemia. Ela foi uma das mais utilizadas no ano de 2020, juntamente com coronavírus, Covid, quarentena, lockdown. Olha, a nossa parceira aqui no Rio Grande do Sul, TV Novo Tempo, fez uma reportagem especial para mostrar e falar dessas palavras tão usadas em 2020, né? A gente ficou cansado de falar em coronavírus, em pandemia, em lockdown, em quarentena, né? Mas tá aí, ó, um levantamento apontou as palavras mais faladas em todo o mundo. Veja agora na reportagem. Coronavírus, pandemia, lockdown. Essas foram as palavras mais usadas no mundo todo em 2020. Segundo lexicógrafos, os estudiosos que elaboram o dicionário Collins nos Estados Unidos, lockdown foi a mais, porque foi adotada por grande parte dos países para definir condição de isolamento e restrições extremas, mesmo onde o inglês não é o idioma predominante. Aqui no Brasil, quarentena foi o termo adotado. Em 26 de fevereiro de 2020, quando o primeiro caso de coronavírus foi confirmado pelo Ministério da Saúde, foi acionado o gatilho de uma situação que perdurou todo o ano. Piorou e tornou todos os segmentos de atuação, tipos de pessoas e localidades do planeta como que reféns de uma avalanche infindável e sem controle de situações e emoções capitaneadas pelo medo e incerteza gerados por uma palavra que invadiu e transtornou o cotidiano de todos. A pandemia do novo coronavírus. A pandemia é muito severa. Como é que vão se adequar para essa realidade que a pandemia trouxe? Por conta da pandemia. Em tempos de pandemia. Nesse meio tempo veio, né, a pandemia. Quando já a pandemia finalizar. No jornalismo televisivo, aqueles que mais interagem diretamente com o telespectador somos nós, repórteres, e também os apresentadores. É através desses profissionais que as notícias são contadas e também mostradas. Cada uma delas de uma maneira diferente, com palavras diferentes. Só que em 2020, com a pandemia, tudo ficou diferente, tudo mudou. Por mais que se buscasse alternativas durante a confecção de roteiros e realização de reportagens, algumas palavras precisavam ser repetidas inúmeras vezes. Seguramente todo jornalista que revisita seus roteiros de reportagens e textos de 2020 se depara com as insubstituíveis palavras do ano brotando entre as demais. Eram necessárias e insubstituíveis, marcantes para quem as ouvia e para nós que tínhamos que pronunciá-las ou mostrar alguém falando em meio à missão de informar. Demora para o resultado dos exames da Covid. É uma realidade em todo o estado, o aumento exponencial dos casos de Covid. Essa palavra eu queria era esquecer, né? Lembrar que é Covid. Coronavírus. Pandemia. Aquelas famílias que têm o Covid-19. E o lixo da pessoa infectada com a Covid-19. Tem terceiro caso de coronavírus confirmado. A parte artística e cultural, ela foi afetada no ano de 2020 diante da pandemia. Covid-19. Mais uma rodada de testagem de coronavírus. Nós estamos com 9 pacientes entubados por decontaminação do Covid. Uma pandemia, uma questão de crise sanitária. E apesar da situação, mesmo apavorado e em crise das dificuldades da pandemia, muitos brasileiros conseguiram fazer rir. Se você ficar em casa, a economia do país vai quebrar. Embora o comércio esteja todo fechado e é proibida a circulação de pessoas. Eram escapes, porque a situação era séria. E em busca da notícia, aqui na redação da TV Cachoeira, Thelma Tomás foi praticamente a setorista da pandemia. Acompanhava, escrevia e falava diariamente sobre o assunto na missão de informar os telespectadores do NT Sul. Impossível não se deixar envolver. A gente está acostumado a contar histórias, né? O trabalho da gente é contar histórias, contar a vida, o cotidiano das pessoas nos ambientes em que a gente circula, quer seja na nossa cidade, no estado, no mundo. E chegou um momento que a única história era falar sobre Covid. A gente não conseguia mais retratar outras realidades que não tivessem vinculadas a isso. Era difícil porque a história estava toda resumida a isso.
as famílias que se afastavam, os negócios que fechavam, o adoecimento das pessoas, os números que aumentavam com relação à contaminação pelo vírus, e essa atmosfera assim de tristeza e de preocupação, de ansiedade, é impossível a gente conseguir desvincular do sentimento que a gente quer expressar no momento de apenas informar. Para mim foi muito difícil, eu me senti muito deprimida, algumas vezes desesperançosa. Eu confesso que para mim era muito difícil todos os dias ter que estar falando Covid, pandemia, óbitos, achatamento de curva, aumento, esgotamento de leitos de atendimento hospitalar, porque a gente quer falar de vida, a gente quer falar de soluções, a gente quer falar de coisas boas também, sabe que nada é perfeito, mas foi bastante pesado. A psicóloga Jennifer Schutz aponta o poder das palavras como fator de produção de sentimentos e emoções. Em 2020, a repetição de palavras relacionadas à impotência do mundo contra um vírus influenciaram muitas mentes e corações. Eu percebo, que todas essas palavras que foram muito usadas em 2020 causaram emoções negativas nas pessoas, Porque foi um ano de muitos medos, incertezas, onde a gente não ter o controle das situações se tornou muito comum. Nós não sabemos o amanhã, e isso faz com que as pessoas tenham essas emoções negativas, e o medo foi uma delas. Nosso desejo de mudar o repertório de palavras do dia a dia e com isso gerar novos e bons sentimentos começou a se realizar em meados de janeiro de 2021. Dia 18, o NTSU anunciava a tão sonhada chegada da vacina. A notícia mais esperada pelos brasileiros: começou a vacinação no Brasil e vacinas contra a Covid-19 chegam ao Rio Grande do Sul e a imunização já começa hoje no estado. E no dia seguinte, 2 profissionais emocionadas e felizes contavam dos primeiros vacinados no Rio Grande do Sul. Que coisa boa, você que está em casa, receber essa notícia, e vocês não têm noção. Para a gente também, a gente se emociona aqui, Thelma, porque a gente também o tempo todo sempre transmitiu para vocês todo o andar da pandemia e só notícias ruins e tudo mais durante todo o ano, e agora a gente poder estar passando para você essa notícia boa, vacina chegando. A Bíblia Sagrada define bem essa virada de página para os brasileiros e a adoção de uma nova palavra com significados positivos, bons. Em Provérbios 12:25 está escrito que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Com a vacina, ele vai te dar um horizonte melhor. Liberdade de escolhas. E agora a gente tem uma esperança. A vacinação nesse momento é o efeito de esperança, É todo aquele emocional, aquelas emoções positivas que estão surgindo novamente, Aquela expectativa, aquela esperança de dias melhores. No momento, a palavra é a vacina. A gente agora começou a falar de esperança, a gente começou a falar de vacina e é um outro momento. A emoção é outra no momento em que tu vai agora fazer cobertura e fala que estão vacinando. Agora quando vem essa emoção, assim, do choro, das lágrimas, é porque depois de tanto tempo a gente está chegando numa outra fase. A gente está falando de recuperados, a gente está falando de diminuição de casos, a gente está falando de avanço da ciência, a gente está falando de pesquisa, de investimento, de retorno de vacina, de imunização, de chance da gente ter a vida de volta. Muito bem, E olha, o Parque Longines Malinowski, o Mato da Comissão, aqui no centro de Erechim, vai ser reaberto para o uso da comunidade. O espaço que contém biblioteca, quiosques, parquinho para as crianças e até uma academia ao ar livre será liberado a partir da próxima terça-feira, com todas as regras que devem ser seguidas nesse tempo de pandemia. Fechado desde o início da pandemia, a Prefeitura de Erechim confirmou nesta quinta-feira que irá reabrir o Parque Longines Malinowski no centro de Erechim. Equipes da Secretaria do Meio Ambiente já realizam no local trabalhos de limpeza e restauração da área de lazer. De acordo com a Prefeitura, estarão acessíveis ao público a academia ao ar livre, os quiosques, a biblioteca e o parquinho para as crianças. O funcionamento acontecerá de terça a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite.
Quem frequentar o local precisará seguir medidas sanitárias de combate e prevenção à Covid-19, como o distanciamento, uso de máscara e uso do álcool em gel 70. E o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, se reuniu com o presidente da FAMURS e também com o secretário de Transportes do Estado, Juvino Costella, que a gente viu agora há pouquinho na reportagem do Dyer, para falar sobre a questão dos acessos asfálticos nos municípios aqui do Estado, né? Os municípios que não têm acesso, entre eles Barra do Rio Azul. A ideia é criar uma comissão aí que vai ajudar a trazer mais verbas federais para esta área. Veja como vai funcionar na reportagem. O prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, participou nesta quinta-feira de uma reunião com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, e o secretário de Logística e Transporte do Estado, Juvir Costella. No encontro, os gestores debateram a situação dos municípios que ainda não possuem acesso asfáltico no Rio Grande do Sul. Segundo o secretário, no próximo dia 11 de março, durante o seminário Novos Gestores da FAMURS, o governo pretende apresentar um diagnóstico da situação aos prefeitos gaúchos. A FAMURS também deve atuar na destinação de emendas de bancada com recursos federais para levar o asfalto até os municípios. Algo semelhante havia sido construído para 2020, porém, devido à pandemia, o recurso precisou ser redirecionado para a saúde. E o prefeito de Ponte Preta, Josiel Fernando Griselli, cumpriu uma série de compromissos na capital do estado nesta semana. Entre elas, visitas a deputados federais e estaduais na busca de recursos para o município de Ponte Preta. O prefeito de Ponte Preta, Josiel Fernando Griselli, acompanhado pelo vice-prefeito Elzio Carlos Valduga e pelo diretor de Departamento de Saneamento e Cidade, Fabrício Tortelli, cumpriram nesta semana uma agenda na capital gaúcha em busca de verbas e convênios para a melhoria do município. A agenda de compromissos contou com visitas aos deputados federais Marcon, Alceu Moreira, Giovanni Cherini, Carlos Gomes e Giovanni Feldes, além da assessoria do senador Paulo Paim e dos deputados estaduais Capuane e Dirceu Franciscon, além do ex-deputado estadual Gilmar Socella. Juntamente com o deputado Capuane, foi realizada também uma audiência com o secretário de Logística e Transporte do Estado, Juvir Costella. Na pauta, a conclusão do asfalto da RSC 480, que liga os municípios de Ponte Preta a Barão de Cotegipe. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado especial para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite a Solar Imóveis no centro de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vai ver as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem o comentário do Igor Miller, a dupla Grenal. Não sai daí porque a gente volta já com o Bom Dia Notícias e as informações da nossa região. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o Conect SUS. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira
Dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Um ciclo está se fechando para o início de um novo. E a TV Bom Dia inicia uma nova fase. TV Bom Dia, a região se encontra aqui. Oi gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de 2 jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito
Cressol. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Conheça a Mais Saúde Ocupacional, o mais novo serviço de saúde e segurança do trabalho de Erechim e região. Promova um ambiente mais saudável e produtivo na sua empresa, com o apoio de quem oferece um serviço completo de gerenciamento em saúde do trabalhador. Entre em contato com nossa equipe e agende uma visita para conhecer mais sobre nossos serviços. Mais Saúde Ocupacional, esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral com a Rua Distrito Federal 192, Sala 7, Centro de Erechim. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos agora com o comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Seria tão mais fácil se, e deveria ser assim, tem um problema, tem uma demanda, procuram-se os meios, vai lá, resolve, vamos para a próxima. Ah, precisa de vacina? Compra vacina, depois de feita, fabricada, e vacinam as pessoas. Tem uma demanda de estrada, vai lá, reúne, faz o que tem que fazer e resolve a situação. Mas absolutamente nada, não existe sequer uma coisa com relação à demanda de sociedade no Brasil e na região como um todo, aqui no Alto Uruguai, que seja de uma maneira simplificada, que surja a demanda e a comunidade possa dizer o seguinte: não, vamos então achar os meios para resolver e se resolve. Não existe um exemplo de que alguma coisa tenha acontecido assim ao longo dos anos.
Eu, pelo menos, desde que me conheço por gente, eu nunca vi e nem ouvi alguma coisa acontecer nesse sentido. E isso é um problema, porque existe uma estrutura montada que capta recursos da sociedade, o Estado, e esses recursos deveriam ser utilizados como serviços, em obras e projetos, para retornar para a comunidade, para as pessoas, para o trabalhador, para o empresário, enfim, para quem gerou aquele recurso com o seu trabalho, depois de acordar cedo todo dia, pegar, né, o transporte, seu carro, sua moto, enfim, passar o dia inteiro trabalhando, consumir e gerar aquele imposto. Só que não acontece nada é simples quando o assunto são as demandas de uma sociedade, as demandas sociais. E isso realmente é um problema, porque existe a estrutura montada para resolver essas questões. Mas, ao mesmo tempo que essa estrutura está aí, ela não consegue mais dar conta daquilo que precisa fazer. E aí surgem outros problemas, porque as pessoas continuam pagando impostos e cada vez mais, e o Estado continua ficando cada vez mais pesado na conta, no bolso, o custo de vida continua subindo, enquanto o salário e o rendimento das pessoas não acompanha essa elevação do custo, o salário não vai na mesma velocidade que aumentam a comida, o transporte, os impostos e por aí vai. Então, seria um sonho isso, a gente poder dizer, temos que fazer um asfalto entre os municípios, constatou-se uma demanda, o Estado vem, faz as licitações, mas faz o que tem que fazer e a obra sai. E vamos para a próxima. Mas isso não acontece. Não acontece, passa ano, entra ano, são vários anos e as coisas simplesmente não acontecem. Isso quando não se interpõem no meio do caminho questões ideológicas e políticas que embaralham a cabeça das pessoas, deixam as pessoas simplesmente perdidas, sem saber o que fazer, buscando informações em locais como, por exemplo, o próprio WhatsApp, nas redes sociais, que só confunde mais a cabeça das pessoas, ao ponto de elas simplesmente negarem aquilo que seria o melhor para elas mesmas. Então, é uma miscelânea de situações que a gente vem vendo ao longo do tempo e que parecem só piorar. E não quero ser totalmente negativo aqui, mas, enfim, é o que a gente enxerga. E parecem piorar ao longo do tempo. Quer dizer, não tem dinheiro, nunca tem dinheiro no Estado para resolver um simples e qualquer problema que existe que uma comunidade precisa. Mas sobra dinheiro, e isso é no Estado e é na União, sobram recursos quando o assunto é dinheiro para banco e dívida pública. Ali sempre há recursos, mas quando uma comunidade precisa fazer um asfalto de 2 quilômetros, não tem dinheiro. Os prefeitos têm que ir lá mendigar, implorar, fazer toda uma maracutaia política para conseguir sequer aprovar um projeto. Mas sobra dinheiro para se fazer dívida pública no Estado. É simplesmente uma loucura o que a gente enxerga aí para fora. Um bom final de semana e é isso aí. Obrigado, Igor. Vamos com os destaques do Bom Dia Impresso e Digital com meu colega Natan Bretenbach, de volta ao Minuto Bom Dia nessa semana aí. E você viu ao vivo às 10h30 da manhã e revê agora no Bom Dia Notícias. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira, que traz na capa a situação da Covid-19, que para a nossa região, em 9 dias, a região tem um aumento de 116% nos casos ativos e ainda uma área avaliada em 29 milhões de reais. O governo anuncia que vai fechar a superintendência do DAER aqui no município. Na página 2, o acesso asfáltico é fundamental para o desenvolvimento lá em Barra do Rio Azul. E na página 3, um enorme potencial turístico encontrado em Entre Rios do Sul.
Na página 4, colunistas de opinião. E na 5, à distância ou presencialmente, modalidades de ensino agradam estudantes e pais. Na página 6 tem o fato da foto, o registro da Tayane do Carmo. E na página 7, em novo contrato, o Santa quer justiça na distribuição dos incentivos pagos pelo Estado. E na página 8, a Aurora Alimentos fatura quase 15 bilhões em 2020. Na página 9, você confere que as complicações da Covid-19, o município chega a 4 mortes em 3 dias. Na página 10, classificados do Bom Dia, você também teve conferindo o caderno de variedades. Na página 15, em geral, passo grandioso na melhoria do nosso ensino municipal, é o que afirma aí o prefeito de Paim Filho. Contracapa do Bom Dia está falando de uma ação muito bacana, olha, o ProERD realiza uma gincana solidária para a doação de sangue e também de cabelos. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora. Olha, as inscrições para o Campeonato de Vôlei de Areia começam nesta sexta-feira. Está aqui no site do Jornal Bom Dia. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Departamento de Esportes, está com as inscrições abertas até o dia 14, quinta, para a realização do Campeonato Municipal de Futevôlei. Os jogos acontecem neste domingo, com início às 9 na sede da Comil, com a premiação de troféus e medalhas até o terceiro lugar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3520-7042 ou pelo e-mail smctec.sport@erechim.rs.gov.br. Tem mais outras informações de esportes do município, então você que quer conhecer mais aí, sobre essas competições, estão lá no site do jornalbomdia.com.br. Vou falar da dupla Grenal. Olha, a dupla Grenal joga no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E a gente começa falando do Inter. Olha, o Inter defende um fato inédito lá em São Januário neste domingo, às 4 da tarde, contra o Vasco. Para voltar a vencer e evitar qualquer chance de perder a liderança antes do duelo direto com o Flamengo, precisará encontrar um novo caminho. O líder tenta a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro sem Patrick. O substituto é sinônimo de mistério ainda e dilema para Abel Braga. O treinador começa a definir a equipe no treino desta sexta-feira no CT Parque dos Gigantes. O Inter enfrenta o Vasco no domingo às 4 da tarde em São Januário pela 35ª rodada do Brasileiro. O Colorado é líder com 66 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo. Faltando 16 dias para as finais da Copa do Brasil, o tricolor também joga nesse fim de semana. O Grêmio trabalha aí cada detalhe para a decisão do Palmeiras, mas no domingo vai enfrentar outro paulista às 8 da noite, o São Paulo, em um duelo na Arena. O Grêmio ainda tem 2 treinos nessa sexta e no sábado para definir a equipe. O tricolor é o 6º colocado, o tricolor gaúcho, é o 6º colocado com 56 pontos, um a menos que o Fluminense, que está a 2 do São Paulo, que é o tricolor paulista. Então, na segunda-feira a gente traz para você os resultados de Grêmio e de Inter aí no fim de semana. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Confira como fica o clima no dia de hoje. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O ar quente e úmido que está espalhado sobre todo o Brasil e também a circulação de ventos faz com que as nuvens fiquem carregadas. Aqui no Alto Uruguai Gaúcho, nesta sexta-feira, pode chover, mas essa chuva vem de forma rápida e isolada. Já as temperaturas ficam bem amenas. Vamos conferir? Aqui em Erechim, a mínima será de 16 graus, a máxima de 26 e pode chover cerca de 7 milímetros. A umidade relativa do ar fica em torno de 51%. Já no município de Paulo Bento, a mínima será de 16 graus e a máxima de 26. E no município de São Valentim, a mínima será de 16 graus e a máxima de 28. Mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje o nosso assunto é sobre o clima
e sobre as mudanças que estão ocorrendo nos últimos dias e como também isso está afetando a agricultura aqui na nossa região. Para nós falarmos sobre esse assunto, nós conversamos agora com o agrometeorologista da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Gilberto Cunha, que já vai aparecer aqui na nossa tela, ele já está aqui, para falar sobre esse assunto e esclarecer também algumas das principais dúvidas. Olá, doutor Gilberto Cunha, seja muito bem-vindo aqui no nosso Bom Dia Entrevista. Muito obrigado e nossos cumprimentos a todos que nos dão o privilégio da assistência. Doutor, para nós iniciarmos então, uma das dúvidas que as pessoas têm bastante é em relação a por que está chovendo tanto nesta época do ano. Às vezes a gente até tem a impressão de que é início de inverno, acaba esfriando um pouquinho e estamos ainda no início do mês, né? Ainda entrando no mês de fevereiro. Por que isso acontece, doutor? Eu diria que não está chovendo tanto. Eu diria que ainda bem que no final de janeiro as chuvas retornaram e com uma certa abundância aqui na região. Isso amenizou a preocupação maior, principalmente dos agricultores, né, na questão do restabelecimento da umidade no solo e para favorecer as lavouras, né? Então, as chuvas, elas, sim, em janeiro, em função das chuvas da última semana, acabou superando o chamado valor normal ou padrão médio do clima regional, né? Isso veio em boa hora, porque já estava preocupando os agricultores, né, a escassez de chuvas. A maioria dos agricultores ainda traz na lembrança a safra passada, quando o mês de janeiro, fevereiro e março, especialmente, choveu muito pouco e as produtividades da lavoura foram bastante afetadas. Então, felizmente, houve uma regularização no ciclo das passagens das frentes frias que causam chuva aqui no sul da região, mesmo sendo um ano de laninha, né? Essa regularidade aí da volta normal dos sistemas frontais sobre o sul do Brasil facilitou sobremaneira aí a formação desses eventos de chuva no final de janeiro e nesse comecinho de fevereiro. Doutor, em relação a um dos principais produtos aqui da nossa agricultura, que é a soja e o milho, que avaliação que o senhor faz? Essas chuvas, elas ajudaram esses agricultores? Falta chover ainda mais? Como é que está a situação? O senhor que acompanha de perto a agricultura e também o clima. Sem dúvida nenhuma, pensando na soja, essas chuvas foram e são excelentes, né? Elas evitaram, acabaram com aquela preocupação maior que havia, recuperaram a umidade do solo, o padrão das lavouras mudou radicalmente, né? As lavouras de soja já foram plantadas um pouco mais tarde esse ano, porque a estiagem no final de 2020, né, ela acabou atrasando um pouco as semeaduras em muitos locais, porque o solo está bastante seco. O milho acabou sendo indubitavelmente afetado, ele é plantado mais cedo do que a soja, né, e a falta de chuva, principalmente no mês de novembro, começo de dezembro, acabou afetando negativamente essa cultura. Mas não é um ano tão ruim quanto o ano passado, né? E a expectativa ainda, principalmente na soja, é que possamos ter aí uma boa safra, produtividades elevadas, desde que os produtores rurais passem agora a cuidar aí das lavouras. A preocupação agora, se afastada a falta de chuvas, é com a questão principalmente sanitária das lavouras, né? Preocupa, assim, a importância de monitoramento da lavoura, tomar as medidas de proteção, principalmente relacionadas com o problema de ferrugem na soja. Mas eu diria que a expectativa é boa, principalmente para a soja, mas é agora que começa o período crítico, mês de fevereiro, principalmente fevereiro e boa parte de março, porque as lavouras foram plantadas um pouco mais tarde, a maioria delas é a fase crítica, a fase pós-floração, a fase de enchimento de grãos, quando é importante não faltar água para se ter uma boa produtividade.
Doutor, em relação a essas mudanças que nós vemos no clima, como 2 estiagens, agora muita chuva, às vezes tem dias que esquenta bastante também. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Essas mudanças no clima ainda vão acontecer? Vai continuar tendo essa desproporção, digamos assim? Bom, se tem claro, né, que nós ainda estamos sob a ação do fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha tem a particularidade de reduzir, diminuir chuvas no sul do Brasil, mas principalmente na primavera. A partir do verão, o Laninha, embora exerça sua influência, ela diminui. E outra época do ano em que, naturalmente, as chuvas diminuem, mas em anos de Laninha tende a diminuir um pouco mais é o outono. Então, Laninha afeta a diminuição de chuvas na primavera e no outono, principalmente. Então, a partir de março, abril, não se descarta aí novos períodos de redução de chuvas em função, principalmente, da ação ainda do fenômeno Laninha, que deverá perdurar pelo menos até o mês de abril ou maio deste ano. Então, outono, março, abril, maio, é a época que menos chove aqui no norte do estado. Esse menos, mesmo assim, é muita chuva. São chuvas, em geral, acima de 100 milímetros, mas é a nossa chamada estação menos úmida. A primavera é quando mais chove e o outono é quando menos chove aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul. E nós temos também acompanhado muitos fenômenos, como, por exemplo, várias frentes frias vindo aqui para a nossa região, a formação de ciclones extratropicais aqui também. E, além disso, doutor, uma das coisas que nós acompanhamos também é em relação à formação de ondas de até 4 metros, por exemplo. O que isso significa quando o mar está muito agitado? O que ele traz aqui para a nossa região? A gente deve se preocupar quando existem esses alertas? Bom, devemos nos preocupar, sim, principalmente na faixa leste do sul do Brasil, né? Quando associado a esses ciclones tropicais, nós podemos ter alguns temporais, ventos fortes, mas a formação das ondas está muito atrelada à configuração dos centros de pressão sobre os oceanos, né? Que implicam no padrão de ventos. Então, é uma relação, uma diferença entre pressão numa região e noutra, que gera o deslocamento das massas de ar, que nada mais é do que o movimento horizontal de ar, que são os ventos. Então, esses chamados ciclones, né, são fenômenos naturais, normais, não têm a intensidade dos ciclones das regiões tropicais, que formam furacões, tufões, aqueles grandes tempestades tropicais, são eventos menores, extratropicais, nós estamos numa faixa abaixo dos trópicos, né, na região subtropical, mas são fenômenos, sim, que podem ocasionar alguns ventos fortes, principalmente aqueles eventos que os meteorologistas classificam, às vezes, como os chamados ciclones bomba, né, quando há uma queda muito acentuada da pressão e ocasionam temporais, tempestades mais violentas, nós tivemos no ano passado, e atinge principalmente aí Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, né? Então essa é uma região passível da influência desse fenômeno, mas quase sempre a faixa leste ou a costa litorânea é que é mais afetada do que o interior do continente. Doutor, e nós percebemos também, tem chuvas, claro, mas existem áreas que não chove e existem áreas que chove demais. Algumas empresas de tecnologia, elas já estão investindo em uma maneira de fazer com que, digamos assim, chova no seu plantio, na agricultura, além da irrigação, né? Eu gostaria de saber se existe alguma tecnologia aqui no Brasil, de alguma empresa que já tem alguma técnica de tecnologia que faça, de alguma forma, assim, chover na plantação quando essa chuva não aparece e existem essas estiagens. Fazer chuva é algo antigo, né? Uma busca, é quase um sonho humano, né? Desde os anos 1930 se consagraram os chamados fazedores de chuva, né? Muita tecnologia de semeadura de nuvens com núcleos de condensação de água, né? Para formar as gotas, nuvens, consequentemente. No Brasil já se tentou muito, tem empresas em São José dos Campos, no Nordeste, no Ceará, se tentou muito essa tecnologia com aviões fazendo semeadura
das nuvens, né? Até hoje, a eficiência é um pouco questionável. As empresas vão dizer que funciona, os outros vão dizer que não. É muito difícil ter um efeito mensurável que não ocorreria naturalmente, porque a dimensão dos fenômenos causadores de chuvas são de grande escala. Em geral, a formação das chuvas que ocorrem numa região ela se dá no outro local, não naquele local. Mas essa semeadura das nuvens, realmente com aviões, pode ajudar a fazer algum tipo de precipitação. Em momentos extremos já se busca esse tipo de alternativa, mas em condições muito drásticas, como em São Paulo já se tentou para fazer as chuvas sobre as barragens, quando de abastecimento humano. Aqui na região de Erechim, me recordo, acho que é 20, 30 anos atrás, aí, contrataram uns aviões para fazer, lá nos arrozeiros de Uruguaiana, naquela região já se tentou, no Nordeste, mas essa é uma prática que vai e vem, e até hoje, assim, no mundo inteiro, a eficiência, a eficácia, embora os que vendem o negócio vão dizer que não, ela é um pouco, eu diria, os resultados talvez não sejam aqueles esperáveis, ou na magnitude das chuvas, mas pode ajudar, sim, a formar alguma precipitação mais localizada. Se uma nuvem tiver umidade, a semeadura com os núcleos de condensação pode facilitar, sim, a formação de gotas e algum tipo de precipitação. Doutor, nós já chegando aqui ao final da nossa entrevista e eu agradeço em nome do jornal a sua disponibilidade em conversar conosco e também sobre todos os esclarecimentos que o senhor prestou aqui para nós, que com certeza ajudam muito aqui para o nosso conhecimento da agricultura aqui em Erechim e também na região. Nosso muito obrigada. Nós que agradecemos e muito obrigado. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom Dia Notícias desta sexta-feira está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um ótimo fim de semana para você, tudo de bom e nos encontramos na segunda-feira com mais notícias.